sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponíveis. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Nós estamos por aqui ainda para gravar mais um capítulo do estudo que nós estamos fazendo do Evangelho de Jesus segundo João Evangelista, na luz da doutrina dos Espíritos. Nós sempre explicamos por que na luz da doutrina dos Espíritos. Porque é a única doutrina que nós encontramos na nossa pesquisa que não tem preconceito. Porque o preconceito é o sentimento mais arcaico, mais baixo, mais nojento que pode existir no coração do homem. A Bíblia, a religião, a igreja é a fonte do preconceito. Tenha cuidado. João Evangelista escreve que assim diz o Mestre Jesus, aquele que diz que ama o seu irmão. Aquele diz que ama a Deus, que serve a Deus, mas que tenha qualquer coisa contra um outro irmão, ele não está em Deus, não. Deus não está nele. Ele ainda está nas trevas. Portanto, examinai o Evangelho de Jesus. Hoje, eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista, sou um monitor, um dos monitores deste grupo, Grupo Espírita Caminho do Amor. O nosso estudo, nós estamos fazendo de um modo diferenciado dos tradicionais. Nós usamos a técnica do nosso irmão Humberto de Campos, mais conhecido como Irmão X, que quando ele editou ao Chico As Boas Novas, que é um livro contando o Evangelho de Jesus, ele, quando falava de uma passagem, ele não lia no Evangelho. Ele viajava no tempo, ia até aquele dia e ouvia do próprio Jesus. Como é que ele fazia? Vamos tentar? Mentaliza. Eleva os seus pensamentos e vamos viajar no tempo. Sente-se agora os seus pés pisando na areia da praia da Galileia. Olhe à sua direita. O imenso mar da Galileia. É noite, mas a lua está bastante clara no céu. O céu está bem azul. Milhões de estrelas cintilham assim no infinito. Sente o barulho, o som das águas, a onda que vem até os seus pés e volta novamente. Sente a brisa sussurrando no seu rosto, o teu cabelo farfalhando, o cheiro do mar. Olha lá na frente, algumas casas simples, casa de pescador, iluminada com algumas tochas de fogo, né? Percebe logo à frente uma outra casa diferenciada. Além da tocha, ela tem uma luz diferente. Aproximamos de lá. Adentramos, vemos a casa cheia. Os discípulos. Jesus, depois de um dia de evangelização, eles reuniam na casa de Pedro. Fazia uma repercussão da atividade que eles fizeram durante o dia. Orava e agradecia a Deus. Fazia assim todos os dias. Nesse dia especial, quando entra uma figura camuflada,
ela aproxima de Jesus e retira o capuz. Todo mundo reconhece ele. Era o professor Nicodemos. Isso está no capítulo 3 do Evangelho segundo João, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele pergunta a Jesus: Mestre, ninguém pode fazer as obras que o Senhor faz se não vier lá de cima. Diga-me uma coisa, o que é que nós devemos fazer para entrar no reino do céu? Percebe? A palavra dele, nós, ele usa o plural, porque ele é professor de teologia, ele é do Sinédrio, ele é sacerdote, ele está representando a igreja. Como conhecedor da doutrina que ele ensina, ele tem certeza que aquela doutrina é do homem, que ela não passa do teto do templo. Mas a doutrina que ele estava ouvindo de Jesus era diferente. Ela entrava dentro da alma, sentia, tampava aquele vácuo, respondia as perguntas que a igreja não pode responder. Que a igreja ela complica, ela não explica. Então Jesus lhe retrucou: na verdade te digo, quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Como? Perguntou Nicodemo. Quer dizer que eu vou ter que voltar ao seio da minha mãe e nascer de novo? Não, Nicodemo. Você é sacerdote. Você não entende dessas coisas? Nascer de novo é nascer da água e nascer do Espírito, mas necessário nascer de novo no Espírito. Raciocina. Quando Jesus disse nascer de novo, ele está dizendo que nós temos que nascer uma segunda vez. Se fosse só o nascer, devia simplesmente nascer, mas nascer de novo. Quer dizer, Nicodemo estava ali. Ele já tinha nascido na carne, agora precisava nascer no Espírito. Porque na verdade vos digo, o Espírito é como o vento. Ele sopra, você sente ele, mas você não vê de onde ele vem nem para onde ele vai. Na verdade vos digo a vós, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, Deus amou o homem de tal maneira que enviou seu filho primogênito. É primogênito, não é unigênito como a igreja traduz, viu, mesmo? A igreja traduz unigênito para dar veracidade à história errônea de Adão e Eva que ela criou. Nós não somos filhos de Adão e Eva, somos filhos do primeiro casal que foi criado no 6º dia da criação, quando Deus criou o homem, o macho e a fêmea, no mesmo dia e abençoou. Jesus falava clarecidamente, explicitamente sobre reencarnação. As igrejas chamadas cristãs não aceita. Eu não aceito a reencarnação porque a minha igreja não adota esse ensinamento. Eu não aceito isso porque não está escrito na Bíblia. Você já leu a Bíblia? Você já leu o Evangelho já li, leu, mas não entendeu. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado quem tem olho de ver, ouvido de ouvir. Então vamos examinar no Evangelho de Jesus. Por exemplo, capítulo 8, quando Jesus questionava contra os sacerdotes, os líderes religiosos. Ele refere-se, diz, se vocês não nascerem de novo, vocês não conhecerão a verdade. Conheça a verdade, que ela te liberta. Porque se vocês morrer com esses vossos ensinamentos, as meretrizes, os escribas, entrarão primeiro do que vocês no reino do céu. Presta atenção. Ele não disse que a meretriz, as prostitutas, os escribas,
ia morrer primeiro do que ele disse. Entrarão no céu primeiro do que vocês. Aí está o ensinamento da reencarnação. Quando ele pergunta aos discípulos, o que diz o povo que eu sou? Eles falam, Senhor, um diz que o Senhor é um profeta que reviveu, outro diz que é o Elias. Como? Ele não disse que ressuscitou, ele disse que era um profeta que reviveu. Isso é reencarnação. Quando falavam de João Batista, Jesus disse, na verdade vos digo, bem-aventurado quem tem olhos de ver e ouvido de ouvir. Porque na verdade vos digo que no tempo de João Batista, ele não fala Elias, fala João Batista. O reino de Deus, o reino do mundo era tomado à força, não o reino de Deus. O reino do mundo era tomado à força. Mas o reino de Deus é tomado pelo esforço. Na verdade eu vos digo, João Evangelista é o Elias que retornou. No pergaminho original está escrito, João Batista é o Elias que reencarnou. A igreja tirou da Bíblia. No ano 552, se você tem curiosidade e você quer aprender, entre na internet. Hoje nós temos internet. Hoje a igreja não pode mais manipular nós. Porque a igreja, os políticos, quando menos você entender, melhor para eles te manipular. No ano 552, a rainha Teodora obrigou que a igreja tirasse da Bíblia os ensinamentos da reencarnação. Você acha que porque a igreja tirou, deixou de existir? Não, meu irmão. Reencarnação é o segundo maior amor de Deus para com a humanidade. Porque sem a reencarnação, Deus e Jesus ficaria sozinho no mundo, no céu. Você compreende? Se você examinar Paulo de Tarso, os apóstolos, eles falaram o tempo todo da reencarnação. Hoje na internet, você abre a internet, aplicativo de criança, 3, 4 anos, dizendo que ele viveu em outra vida, que tinha outro nome, a sua profissão, do que ele desencarnou. Nós temos canais de televisão que explicam sobre reencarnação. Temos 2 filmes muito interessantes. Temos da coletânea de André Luiz, A Vida Continua. Tá? É filme, livro, vai na internet. Aí você poderá dizer, mas eu não acredito em psicografia, porque A Vida Continua é um livro de Francisco Cândido, psicografado por Chico Xavier, do espírito de André Luiz. Eu não acredito em psicografia. Muito bem. Então assista Minha Vida na Outra Vida. É uma senhora americana, católica apostólica romana. Ela não era espírita, é católica, não é psicografada, é a biografia da vida dela. Ela era uma desenhista, arquiteta. Ela tem um problema, que quando ela estava desenhando, de repente ela entrava em transe e começava a desenhar. Algo que não tinha nada a ver com o desenho que ela estava fazendo. Ela desenhava primeiro uma igreja, o relógio, começou a desenhar uma cidade, um lugar, o nome da cidade, o nome do país. E ela começaram a ficar preocupada. Agora ela estava ficando louca, maluca, esquizofrênica. Consultou psiquiatra, psicólogo, igreja. Ninguém conseguia resolver o seu problema. Até que ela encontrou um espírita. Aí disse para ela, é muito fácil, minha irmã. Você não tem o nome da cidade, não tem o nome do país? Vai lá, vai fazer uma pesquisa, vai fazer uma investigação. E ela fez. Quando ela desceu na cidade, quando ela chegou, ela olhou na torre do relógio da cidade, era aquela hora que ela tinha desenhado. Ela então foi na igreja, consultou o livro da igreja. O nome daquela senhora, que ela achava que era ela, estava lá registrado, o batismo, o casamento e o dia do velório. Foi no cartório,
Mesma coisa, o dia do registro, o dia do casamento, o dia que foi passado a ela atestado de óbito. E agora, como encontrar isso? Ela procurou, ninguém sabia, ninguém conhecia essa família, porque fazia muito tempo. E quando ela estava quase por desanimar, ela teve uma ideia. Eu vou no cemitério ver se eu encontro o túmulo dela. Ela via, ela sabia, ela viu, ela desenhou onde é que era o túmulo. Foi lá, chegou lá e encontrou o nome daquela senhora. Ela olhou e disse, é ela. Ficou um pouco de algum ramalhete de flores já envelhecido, né? Então, quando ela ia indo embora, ela percebeu um senhorzinho de idade que vinha caminhando com um ramalhetinho de flor na mão do campo. Ela olhou, eu conheço ele, ele parece aquele que era o filho mais velho. Ele tinha apenas 11 anos, 10 anos só, mas é ele, é o jeito dele. E a flor, é ele que está colocando flor lá. Será que é ele? E ela então seguiu, ele foi lá naquele túmulo, colocou a flor, abaixou a cabeça, rezou, ficou um pouquinho, depois levantou. Quando ela interpretou, Senhor, poderia falar com você? Não tenho nada para falar com ninguém. Senhor, eu queria conversar contigo. Você sabia que eu posso ser a sua mãe? Ele olhou para ela, sorriu e disse, aquele túmulo é da minha mãe. Minha mãe está morta. Meu senhor, deixa eu contar para o senhor o que acontece comigo. Ele então disse, senhora, eu não tenho nada de conversar com ninguém, menos com a senhora que eu não conheço. E virou as costas e foi embora. Ela disse, e o coelho? O coelho? Eu sei de todo o nome da sua família, os seus filhos. Se ela falou o nome dos irmãos, falou o lugar, o nome. Disse, isso está nos jornais. Quando ele então virou as costas, disse, não tenho nada de falar com a senhora. Que ele virou as costas e caminhou, ela disse, e o coelho? Ninguém sabe dessa história, a não ser eu e você. Aí ele parou. Como assim? Ela pegou e contou a história do coelho. Eu não vou contar para você ler o livro, para você assistir o filme. Porque este é o segredo que os espíritos fazem para a pessoa ter certeza que é ele. Aí ele deu ouvido. Ninguém conhecia essa história. Só ele e ela. Então reuniu a família. Ela então continuou comunicando com eles, porque ele já tinha 86 anos. Ela fazia 30 anos que estava encarnada nos Estados Unidos. E ela então teve contato com ele até que ele desencarnou. Minha vida na outra vida. Se você não tem medo da verdade, você, irmão religioso, você não tem medo da verdade, assista esse filme e diz ao contrário. Eu desafio você, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de você. Faça o que Jesus lhe ensinou. Conheça a verdade para ela te libertar. Liberta, irmão, da escravidão religiosa. Liberta do pecado, da lei e da morte que a igreja inventou. Jesus veio nos libertar. Se ele te libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu sou Francisco Pedro, sou um administrador deste grupo. Quer nos encontrar? Entra na USE, na União da Sociedade Espírita de Carapicuíba, Grupo Espírito Caminho do Amor. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.